Olá, gente linda, gente abençoada, mais um episódio do Pode Liderar, o episódio que você ouve e assiste e já pode liderar. E se hoje eu estou gravando um podcast, é por causa desse cara, Lucas Aladef, que há long time ago, muito tempo atrás, me ensinou a gostar e ouvir. O primeiro episódio que eu gravei de podcast foi com esse cara, junto com o Thiago Macena, anos atrás. E hoje eu sou adepto, ouço podcast o tempo todo. E o nosso bate-papo vai ser justamente sobre liderando através da criatividade. E ninguém menos do que esta celebridade, a autoridade, Lucas Aladef. Seja bem-vindo, amigo. Poxa, obrigado, Dani, obrigado. Prazer estar aqui, trocar uma ideia com vocês. Isso. Uma coisa que eu gosto tanto, né? Criatividade. Cara. Criatividade é a tua cara, sinceramente. Eu não consigo pensar em outra pessoa para falar disso, comunicação, criatividade, do que você. Seja bem-vindo, vai ser um privilégio bater esse papo. Valeu. Vamos começar polemizando. Em 2020, o site Cristão na Mídia colocou o seguinte... O título da matéria é: o Ministério de Comunicação das Igrejas precisa ser estratégico. Abre aspas, é um setor indispensável na vida da igreja do presente século, isso há 4 anos atrás. O evangelho nunca esteve tão exposto nas mídias sociais como nos últimos tempos. As igrejas estão finalmente, Lu, e os pastores, os cristãos, entendendo o valor da criatividade das redes sociais? Cara, sem dúvida, cara. Até de quanto que é essa? 2020, cara, 10 2020, de março. Mas de março, né? Março então, de começando 20. A pandemia, né? Início, primeira semana da pandemia. Assim, e até, assim, é uma coisa incrível, porque na pandemia, eu acho que teve uma grande virada de chave, né? Em relação à importância mesmo, né? Das mídias sociais. Até então, a gente já vinha vendo um crescimento, né, das igrejas, né? No sentido de comunicação, mas com a pandemia realmente foi uma virada de chave, cara. Uhum. Porque aí todo mundo foi pego de calças curtas, Sim. né? Principalmente quem não estava fazendo nada antes, né? Porque daí virou tudo online, né? E aí o pessoal viu que realmente tinha essa importância de se investir em comunicação digital, em comunicação para as igrejas, com certeza. A gente nunca tinha ouvido falar de live do Instagram, live do Facebook, Não. YouTube, Zoom. Quem que ouviu falar dos Zoom antes da pandemia? De repente tudo isso precisou e os pastores, as igrejas precisaram se mobilizar. Templo fechado e gravar para câmera, seja um celular. Mas o povo teve que se virar. Sim. E agora cada vez mais. Teve que se virar, cara. Porque assim, ou você fazia essa comunicação, como você falou, com live, né, nos canais, nas mídias sociais, ou você não fazia nada. Porque não tinha como se reunir, né, cara? Então, foi realmente uma mudança, assim, uma virada de chave a partir da pandemia. Mas aquelas igrejas que já estavam se preparando, ou que já estavam seguindo o fluxo da comunicação, que ela na frente, né? Que tem se tornado digital desde lá do começo dos anos 2000, até realmente no começo dos anos 2010, que teve um boom, né, das mídias sociais. Essas daí realmente saíram na frente, né? Não no sentido assim, sair na frente das outras igrejas, né? Mas de se comunicar mesmo e de levar isso com mais facilidade, essa mudança com mais facilidade. Sim, concordo com você. Bruno Caniato, escrevendo agora essa matéria do segundo semestre do ano passado na revista Veja. Superstars evangélicos, os influenciadores que mobilizam milhões na web. Abre aspas, artistas, youtubers e tiktokers conquistam fiéis e dão rosto ao fenômeno da onda evangélica no Brasil. Junto com a exposição vem o perigo também, né? Dos seguidores, dos milhões de acessos, da grana que rola por trás. Como avaliar ou como tomar esse cuidado, Lu, do limiar entre comunicar bem com criatividade e fazer isso por dinheiro ou por seguidores? Cara, eu acho que o principal é você ter o foco em Cristo, né, e nas Escrituras. Quando você começa a sair disso, daí você já parte para uma outra coisa que não tem nada a ver com o Evangelho. E, assim, o mundo ele seguiu essa tendência, né? Antes, quem tinha proeminência, quem tinha fama, era quem tinha grana ou quem tinha realmente uma habilidade muito extraordinária, muito diferente, né? E a internet veio para democratizar isso. Então, hoje, se você faz alguns vídeos engraçados ali, uma sequência, você já começa a ter muitos seguidores, né? Então, até tem gente que tem, assim, milhões de seguidores e, assim, a pessoa
não tem assim uma habilidade muito extraordinária, né? Poderia dizer que é uma habilidade porque, né, com certeza ela agregou seguidores, né? Se comunica bem, pelo menos, né? Isso, se comunica bem. Mas a grande questão é que, assim, isso trazendo para o ambiente cristão, né, para a igreja, você também deu essa possibilidade para quem está na igreja, para os cristãos também se juntarem um grande número de seguidores. E aí, com esse número de seguidores, você pode usar isso para bem do evangelho, de propagar realmente a verdade de Jesus, ou você pode usar isso para um ganho próprio, né? Que infelizmente, algo que a gente vê bastante. Uhum. Né? Entre os últimos anos, surgiram alguns fenômenos na internet, né? No que diz respeito a pastores, líderes espirituais. O site Metrópolis faz um ranking. Entre eles estão aí Padre Fábio de Mello, Dave Leonardo, Pastor Antônio Júnior, Pastor Cláudio Duarte. E no artigo que eles publicam, esse ranking diz assim, abre aspas, as redes sociais viraram um espaço importante para lideranças buscarem o aumento do alcance de suas igrejas. O sucesso da igreja está relacionado com a sua capacidade de ser criativa? Não, de forma alguma, né? Se a gente dependesse disso, a gente estava lascado, cara. Na verdade, assim, o sucesso da igreja depende única e exclusivamente da igreja de Cristo, né? Única e exclusivamente a dependência de Cristo. Né? É Ele que faz florescer. O que a gente vê, eu acho que essa notícia, ela conversa bastante com a outra notícia, né? Porque o que a gente vê é que, assim, pessoas que às vezes não têm o foco em Jesus, acabam usando essa influência, essa capacidade de se comunicar bem, essa criatividade para ganho próprio. Né? E isso não tem nada a ver, esse propósito que é o que difere, né, os bons pregadores, né, os verdadeiros cristãos, dos que estão fazendo para ganho próprio. Né? Uhum. Bom, você já percebeu que nós estamos diante de um profissional que sabe do assunto, mas acima de tudo, alguém que ama Jesus e que não cai em ciladas. Então apresente-se. Quem é você, Lu, para o nosso ouvinte, a pessoa que está nos acompanhando te conhecer? Tá, eu sou o Lucas Alhadef Clemente, sou formado em design gráfico e fotografia e também em teologia. Sou formado pela FTSA em teologia. Trabalho há quase 20 anos na área, graças a Deus. Hoje eu tenho a minha agência, Taxi House, que é um escritório de branding, né, de design multidisciplinar focado em branding. E também sou gestor de comunicação lá na nossa igreja, Primeira IP de Londrina. Fantástico. Sou casado. Demorou, mas aconteceu, né, Lu? Isso. Foi um presentão de Deus. Sim. Sou casado com a Christine e tenho um filhinho, Rafael, de 4 anos. Eu disse agora que demorou, mas aconteceu, porque assim, a nossa igreja tem uma potência violenta nas redes sociais e uma das maiores igrejas de Londrina. Mas a chegada do Lucas, ela foi aos poucos, né? A gente foi lançando mão da sua criatividade, da tua capacidade de, principalmente criação, o vídeo, a imagem que você faz, enfim, a criação é muito inspiradora, tudo que você faz é muito inspirador. E até a gente sentir a necessidade de se render a uma equipe formada, multidisciplinar, né, multifuncional como você tem hoje, demorou algum tempo, né, o investimento. Hoje você é gestor. O que exatamente, como obreiro, qual é a tua função hoje na igreja, especificamente para a gente falar de igreja e comunicação e criatividade? Tá, hoje, bom, como gestor de comunicação, eu tenho uma equipe, né? Só assim, eu gostaria até de honrar, né, as pessoas que trilharam, que abriram esse caminho até eu chegar. Graças a Deus eu tenho a Vanessa, que é uma dessas pessoas que lá atrás, né, há mais de 20 anos atrás, começou a trabalhar lá na comunicação, né? Temos também a Mônica, né, antes dela o Renato, que começaram esse trabalho lá na igreja e hoje possibilitaram que a gente tivesse essa equipe. Né? Então, há 2 anos e pouquinho atrás, a gente teve a condição de abrir uma agência interna na igreja, que era algo que a gente sonhava já há bastante tempo, né? Uma necessidade que a gente via há bastante tempo,
É porque até então, antes da gente formar essa equipe, né, de ter essa agência interna, a igreja sempre trabalhou com contratação externa de agências, né? Então, contratava uma agência, a agência ia lá, servia, né, com as peças, criação, campanhas, mas sempre tinha uma coisa ou outra, porque assim, o pessoal da agência de fora, eles não estão vivendo a realidade da igreja. É diferente, né? É diferente. E igreja, cara, tem uma peculiaridade muito... É algo que difere muito de outros tipos de organizações, de empresas. Né? Como uma escola, por exemplo. A escola também tem essa mesma característica. Então, é preciso que a criação seja feita por pessoas que vivenciam a vida da igreja. Né? Então, a gente já tinha visto essa necessidade lá atrás. Mas até então, né, por conta do jeito da nossa igreja mesmo, de fazer as coisas com muito cuidado, né, pensando bastante, a gente não tinha tido essa oportunidade. Então, há 2 anos e 4 meses atrás, graças a Deus, a gente começamos a nossa equipe interna, que a gente chama de IPI-Com. E hoje, nessa agência, nós temos 2 designers trabalhando em tempo integral, uma conteudista, que é a Vanessa, ela é diretora, head dessa parte de conteúdo, uma pessoa que trabalha nas redes sociais, que é a Carol, os 2 designers, que é o Gui e o Kim, e eu como gestor, né, mais na parte estratégica. E junto com a comunicação, com essa agência, a gente também traz o pessoal do áudio e vídeo para integrar a equipe. Por quê? Porque são áreas correlatas, né? Elas não só falam muito entre si, mas elas servem juntos. Né? Então, a gente juntou aí o áudio e vídeo, né, com a liderança do Ricardo, né, e os meninos lá, tudo para servir juntos. E, além desse time que são de pessoas contratadas, os obreiros, né, como você falou, a gente tem bastante gente que serve como voluntário. Cara, isso aquece meu coração, hein? E que é uma multidão, né, meu? Que é uma multidão, graças a Deus, cara. Fruto de oração, cara. Fruto de muita, assim, persistência no pé de Deus. Né? Fala, Deus, manda aí, porque a gente tá precisando. Mas eu vejo que, assim, o voluntário, ele tá muito ligado ao estímulo e a motivação para trabalhar em determinada área. Então, na área da comunicação, para falar bem especificamente, a coisa hoje é tão bem feita e tão estruturada, né? Tem ainda a equipe do Fernando Cândido, né? E os filhos e um monte de gente que ajuda. A pessoa vê o trabalho de tanta qualidade sendo oferecido e, ao mesmo tempo, a correria, e você mesmo que é multifuncional, tá tocando, tá filmando, tá fotografando, tá editando vídeo, né? Mil e uma utilidades. O pessoal fala assim, eu preciso ajudar. E às vezes é simples, começa tirando uma fotografia, fazendo algo bem simples, de repente a pessoa cresce, se apaixona, porque a área é apaixonante, né? Sim, demais. Como atrair voluntários? Eu acho que é uma pergunta interessante pra gente debater também. Como atrair voluntários? Eu acho que, em primeiro lugar, para atrair voluntários, você precisa ter um propósito muito claro, né? Do que você está fazendo, por que você está fazendo aquilo que você está fazendo. Seja em qualquer área, não estou falando só da comunicação. Em qualquer área, para você trazer pessoas para trabalhar junto com você, e ainda mais de uma forma voluntária, ou seja, sem ganhar, né, sem receber por isso, você precisa ter o propósito muito claro. A pessoa precisa enxergar em você e na sua equipe, em quem está fazendo o negócio, um propósito claro do porquê está fazendo aquilo. E qual que é o nosso propósito? Nosso propósito na igreja lá é glorificar a Deus, né? Mas dentro da comunicação, nosso propósito é propagar o evangelho. É avançar o reino através da comunicação. E eu acho que as pessoas enxergam isso e elas querem participar. Como que elas enxergam isso? Com a comunicação da igreja. Tudo aquilo que eles veem de fotos, a transmissão, né, a projeção, passando as letras, tudo isso, cara, é a comunicação. E tudo isso está sendo usado para honrar a Deus e para glorificar o seu nome. Então, a pessoa que está lá sentada no banco, vendo tudo isso acontecer e gosta de fotografia, gosta de imagem e gosta de servir, você precisa dar
uma oportunidade para essa pessoa servir. Uhum. E aí que entra o segundo passo, que é você oferecer esse lugar. As pessoas precisam saber que você está precisando de voluntário. Exato. Não adianta você só orar para Deus e falar, Deus manda. Não, você tem que falar. Você tem que, de alguma forma você tem que chegar essa informação para os possíveis voluntários. Sim. É a mesma coisa que numa agência, cara. Você está prospectando clientes. Como que você vai prospectar se a pessoa nunca ouviu falar de você? Não sabe que existe uma necessidade, né? Exatamente. Então você precisa dar esse passo de ir até o voluntário. E aí, a partir do momento que ela integra a equipe, que ela se torna um voluntário, aí é você nutrir esse voluntário com treinamento, você nutrir com cuidado de pastoreio mesmo, sabe? De saber, e aí, como é que você tá? Às vezes eu pego uns voluntários lá e chamo, vamos tomar um café lá na igreja, vamos conversar. Fantástico. Legal. Uma vez que a gente eu chamei o Paulão, que é um dos nossos voluntários, da fotografia, ele é outro desse multitarefas aí, né? A gente falou, cara, dá um pulo na igreja lá. Eu falei, mas por quê, né? Já ficou todo preocupado, assim, achando que a gente dá algum fumo nele, sei lá, alguma coisa assim. Mas não, cara, vamos lá só tomar um café. Aí chegou lá e falei, não, vamos orar, né? E conversar, nutrir, esse pastorear, esse cuidado, faz com que... E não é uma coisa assim... de ganha-ganha, assim, sabe? Não é uma coisa utilitarista. Tô cuidando de você só para você estar comigo, ou só para você servir. Não. Cuidar do coração mesmo, com interesse na pessoa. Isso. As pessoas, elas percebem. As pessoas não são burras, cara. Elas percebem, elas vão perceber se você fizer isso de uma forma utilitária. Entendeu? Agora, se você cuidar de forma realmente verdadeira, isso aí vai fazer a pessoa ficar e trazer mais gente para perto ainda, que é o que a gente vê que está acontecendo. Né? Ô Lu, na tua apresentação você falou da tua formação, falou da Cristi, tua esposa, que eu amo demais, tua família, o Rafa, tua família toda é especial para nós. E nós estamos falando especificamente da vocação, que o tema aqui é criatividade, mas você é líder de célula, ministro de louvor. Você se considera um líder espiritual? Como que você exerce essa liderança? Cara, eu me considero um líder, sim. Eu vejo isso como um privilégio muito grande de Deus. Porque o líder... o líder cristão... Dá uma bica aí, bro. Foi mal, né? Tranquilo. O líder cristão é aquele que serve, né, cara? E para mim, liderar é servir. Não tem como desassociar uma coisa da outra, né? Se você tá liderando no reino, você está servindo. Né? Então, acho que a gente vai até falar um pouquinho sobre isso mais para frente, mas a cultura do reino, ela é de ponta cabeça. Né? Então, até aquela música que a gente cantou, né, do Morada, lá na Páscoa. A cultura do reino, né? Postura do reino. Postura do reino. Que quem lidera, na verdade, é quem serve, né? Eu não lembro se acho que a frase é diferente. Mas o espírito da frase é o mesmo, né? Não, a letra dessa música é muito forte, cara. Se muito quiser ouvir forte. a postura do reino, Morada, pode ouvir. Isso, boa indicação aí. E aí essa questão de servir, para mim, sempre falou muito alto, sabe? Então, eu sempre fui uma pessoa muito ligada a artes, né? Como você falou, a música. Sempre amei música, assim. A música, para mim, é tipo ar, sabe? Arte, para mim, é como ar, sabe? E então, assim, como que eu poderia servir ao meu rei usando essas coisas que eu gosto? Até nas nossas orações que a gente faz lá na igreja, né, como equipe, eu sempre começo orando agradecendo isso. Senhor, obrigado porque nós temos a oportunidade, o privilégio de fazer aquilo que a gente gosta para o teu reino, aqui na igreja. Então, acho que sim. Sim, até dar esse testemunho, né? Você é um líder porque você não lidera só porque você é líder de célula, porque você lidera louvor, porque você lidera a equipe de gestão, você faz a gestão da equipe de comunicação. Você é líder por causa dessa postura que você está dizendo, né? A gente vê tudo que você faz, a gente vê o teu coração, a gente vê a tua simplicidade, teu amor a Cristo, teu amor à igreja. Quanto você ama a igreja, cara. Isso é liderança espiritual. Isso realmente faz as pessoas quererem servir. Pessoas que servem
inspiram outras pessoas a servirem. Pessoas competentes, você é muito competente. E isso gera nas pessoas o desejo de trabalhar junto, né? Mas para a gente definir e aprofundar um pouquinho na temática aquilo, define para nós então o que é criatividade. Então, criatividade é uma... assim, existem muitas definições do que é criatividade, né? Mas eu gosto de definir criatividade como, em primeiro lugar, ele é um atributo divino. Uhum. Nosso Deus é um Deus criador. Uhum. A gente vê lá em Gênesis, né? No princípio, Criou. criou Deus todas O primeiro as coisas. verbo atribuído a Deus na Bíblia é o verbo criar. Criar. Meu Deus. A gente não pode ignorar isso, né, cara? Não tem como. Não tem como. Não tem como, cara. Em segundo lugar, eu vejo que a criatividade, ela é um ato de graça também. Por quê? Deus nos criou. O que significa isso? Que nós temos a chance de viver e, portanto, de viver por alguma coisa, né? Ou para alguma coisa. Portanto, isso nos dá propósito. Eu não vejo outra forma a não ser graça. É só graça, pura graça de Deus. Né? Em terceiro lugar, eu vejo a criatividade como uma ferramenta. Né? Deus é um atributo de Deus e Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Então, nós somos seres criativos. Isso está embutido no nosso jeito de ser, né? Na nossa humanidade. Isso, assim, são todos os humanos. Crentes, não crentes, ateus, todos os humanos são criativos. Então, a criatividade, para mim, é isso. É um atributo divino, que é um ato de graça também, que também se dá como uma ferramenta para transformar, né? Até tem algumas definições clássicas de criatividade que falam que criatividade é realmente você transformar, né? Você usar símbolos, signos, né? A gente traz mais para um campo teórico, de semiótica, e lá vai, né? Você transformar ideias, né? E conceitos, né? E trazer isso para ações. Enfim, transformar é uma coisa também. E criatividade, cara, ela vem de um ser que é criativo. Criativo e infinito, né? Infinito, exatamente. Deus, ele não está no nosso tempo e no espaço. Ele está fora disso. E o próprio ato dele criar significa uma coisa muito importante para a gente. Né? A criatividade, ela tem esse início no Senhor. É Ele que criou todas as coisas. Então, nós somos também seres criativos. E uma pessoa que não se considera talentosa, uma pessoa, talvez esteja relacionada com emoções, baixa autoestima, mas uma pessoa que não sabe cantar, não sabe tocar, não sabe pintar, como que você definiria, ou como que a pessoa deve se ver diante do Senhor criativo? Então... Precisa fazer terapia, né? Não, cara. Não precisa nem de terapia para isso. Ó, terapia grátis para você que se vê dessa forma. Você é criativo. Ou você é criativa. Não existe pessoa nesse mundo que não seja criativo. Criatividade é algo que está na nossa humanidade. Então, não tem como a gente falar que tal pessoa não é criativa. O que acontece é que algumas pessoas, elas têm uma habilidade, uma maior habilidade de organizar as informações, de organizar os pensamentos para que isso se dê em resultados criativos. Então, assim, por exemplo, você falou de desenhar, de fotografar, né? A gente enxerga essas habilidades como habilidades criativas. Mas você resolver um problema, isso também é criatividade. Você está pensando, você olha o problema, vê as saídas, calcula lá qual que é a melhor forma de resolver isso. Você está usando a criatividade para isso. Então, até aquelas pessoas que são mais de exatas, essas pessoas também são criativas. Não são só as pessoas de humanas que são criativas. Todo mundo tem essa criatividade, justamente por conta disso, porque nós somos feitos criativos. No meu caso, por exemplo, desculpa, só finalizando esse pensamento, eu sou um designer, né? O designer, ele tem
essa prerrogativa de olhar para as situações como projetos, né? Afinal, design, a palavra em inglês design, né, ela significa projeto. Então a gente enxerga, a gente tem um pensamento, até existe uma corrente de pensamento até no meio empresarial que chama design thinking, né? Que é justamente esse pensamento projetual. Então a gente enxerga a situação e as informações e consegue organizar essas informações de uma forma a achar a melhor solução, a melhor forma para resolver essa situação, né? Eu acho que me perdi um pouquinho, mas é exatamente isso. A gente ter algumas pessoas, elas têm um pouco mais de facilidade. Isso. Não quer dizer que as pessoas que não têm essa facilidade, por exemplo, essa facilidade projetual, não quer dizer que essas pessoas não sejam criativas também. Elas vão ser criativas de outras formas, né? Por exemplo, um pastor, você usa a sua criatividade toda hora. Não só no seu sermão, quando você está trazendo, né, as situações, a aplicação, estudando, né, fazendo toda a exegese. Não, você usa isso também no momento que você vai atender uma pessoa, que você vai olhar para aquilo que aquela pessoa está vivendo e pensar assim, olha, Deus vai trazer para você um texto, né, e isso é criatividade. Você vai encaixar as peças, né, de uma forma criativa. Eu até percebo que hoje uma das grandes habilidades que um profissional disputado no mercado ele possui hoje é a criatividade. E que, nesse caso, o profissional numa empresa não está relacionado necessariamente com artes, não está relacionado com comunicação social, né? Está relacionado com a capacidade de lidar com as próprias emoções, lidar com o ambiente de trabalho, lidar com os desafios que surgem, né? Dentro desse contexto, como que a gente pode, então, usar a criatividade no reino, no exercício do ministério, na vida cristã? Como usar a criatividade na vida cristã? Cara, em tudo, né? A gente vai usar a criatividade. Tem uma pregação que eu gosto muito, chama Tudo é um Remix. Everything is a Remix. Não é uma pregação, é um documentário. Só que é tão assim, abre tantos olhos que eu falo que, isso é uma pregação, só pode ser. É um documentário no YouTube, de um cara que chama Kirby Ferguson. É um documentário até bem famoso, assim, sabe? E nesse documentário ele passa por diversas facetas da cultura, mostrando que tudo que é criado, na verdade, é um remix de alguma coisa que já foi criada antes. Então, por exemplo, na música, ele puxa lá, no começo dos anos 70, no Bronx, quando o pessoal lá começou a fazer, samplear músicas antigas. Sampler, antigo, hein? E começaram a colocar letras, né, de rap em cima, né? O ritmo e poesia, né? Foi ali que foi nascendo e tal. E aí até hoje, assim, você tem exemplos, cara, que, assim, não param, sabe? Tudo que a gente faz... Tem até um professor que eu gosto bastante, chamado Salomão, que ele fala assim que não existe nada de novo debaixo do sol. Por quê? Porque tudo se copia. Nada se cria, né? Tudo é uma se frase copia. antiga. Então, como que a gente traz isso para a vida cristã? Em tudo que a gente for fazer, a gente não precisa ter medo de olhar boas referências, de olhar coisas boas que estão sendo feitas na nossa área, né? Por exemplo, isso serve para tudo, né? Para tudo. Trazendo assim para a vida de igreja, né? Nas células. A gente tá cansado de ler livros legais que falam sobre célula, de testar coisas diferentes que uma outra célula estava fazendo, eu vou começar a fazer na minha célula agora. Né? Na comunicação da igreja mesmo. A gente cansado de olhar referências de fora, trazer aquilo que se encaixa melhor com a nossa realidade e fazer disso uma coisa nova, entre aspas, né? Nova. Então, a criatividade é você ter essa habilidade de encaixar as peças daquilo que já existe e para fazer algo que vai servir ao seu propósito. Sim. Né? Não necessariamente novo porque é inédito, mas é novo para mim.
novo Isso. para o meu ecossistema, para as pessoas que estão ao meu redor. Isso. Né? É muito importante a gente lembrar que nada se cria, tudo se transforma. Né? Eu Uhum. acho que só Deus criou do nada e depois, de lá para cá, a gente está vivenciando transformações. Qual é o valor nesse contexto da originalidade? É possível ter uma coisa totalmente vanguarda, totalmente original hoje no mundo da criatividade? Não é possível, cara. Não é Não é possível. possível. Não é possível. Então, Eu vou quando dizer você vê, assim quando você vê uma coisa, cara, isso aqui é inédito, é novo. Na verdade, não. Na verdade, não. Na verdade, foi... Ó, vou dar alguns exemplos, tá? Tá. Da parte da música, a gente tem vários aí, né? O pessoal fala que é plágio, mas na verdade não é. Por exemplo, o Daft Punk, que é uma banda, um duo, né, de techno, né, ou de música eletrônica, né, que recentemente acabou, né, encerrou suas atividades, mas eles fizeram, assim, uma carreira de muito sucesso só com samplers, só com coisas de outros artistas. E ninguém olhava para isso como algo copiado, mas sempre como algo original. Né? Por exemplo, em filmes, você pega diretores como Quentin Tarantino, por exemplo, Kill Bill. Você vai assistir o Kill Bill, ele é um filme assim muito vanguardista, né? Se você for pensar para a época que ele foi lançado ali, né? Ele tem, só que aí você vai ver as referências, cara, são os filmes de samurai antigos, né? De um diretor lá que eu até esqueci o nome dele, mas são referências que esse diretor pegou, refez ali de uma forma diferente, né? Remixou aquilo lá e apresenta isso como algo original, como algo novo. Né? E realmente, para aquela época em que ele foi lançado, era algo novo, porque assim, ninguém mais estava fazendo. Mas se você for pegar a fonte do negócio, referências, são remix. Sim. Né? Se a gente for pensar só na parte musical, muito rico o teu exemplo, porque tem um universo aqui pra gente explorar, né? Mas, por exemplo, você fala de Luan Pereira, né? O agro aqui de Londrina, né? Fazendo canções aí da Hilux, da Dodge Ram, lançou agora da Defender, né? Parece algo totalmente original, mas se a gente for ver, algumas décadas atrás, teve a Brasília Amarela, teve o Fuscão Preto. Isso mesmo. Só vai mudando assim os modelos, né? Vai atualizando o modelo. Daqui a pouco vão ter as novas marcas e a gente vai achar que é original, mas não é, né? Mas é legal isso, porque você falou, a questão da música, a gente vê muito isso, né, cara? E, por exemplo, se você for pegar as músicas que a gente toca hoje na igreja, né, a gente fala muito do estilo worship, né? Que virou um estilo, na verdade, um estilo musical, né? Não que virou assim, né? A gente chama isso de um estilo musical, né? Se você for pegar o início disso, e eu vivi isso, né? Eu sou de 86, então eu vi essa mudança acontecendo na igreja. Você também, né? Lá no começo dos anos 2000, eu vi mais porque eu estava por dentro da cena de onde saiu isso daí. Porque eu lembro que quem começou assim com essa pegada mais aberta, assim, foi a galera que gostava do estilo que era o hardcore, que era o emo, o screamo, né? No início dos anos 2000. Que era uma galera que tocava com o Crash abertão aqui, né? Com Hyde abertão, né? E isso a gente não via nas igrejas. Né? Até Hillsong. Hillsong era, assim, até tinha uma coisa ou outra assim, mas era assim, era aquele estilão de igreja. E aí, com o Hillsong United, que foi a galera mais proeminente, os caras, eles ouviam essas coisas que eu ouvia também. Né? Então, eles puxaram isso pro som da igreja. E eles, United, jovens, né? É a galera mais aberta a mudanças nesse tipo. E aí foi inserindo. E aí você vê, né, cara? Foram 20 e poucos anos já de evolução desse estilo. Mas, e aí veio lá do hardcore. E aí o hardcore veio da onde? Veio do punk rock. Punk rock veio da onde? Veio do rock. Rock veio da... Então você vai puxando uma coisa ou você vai puxando o fio, cara, você vai chegar... Uma hora você vai chegar em Deus. Ah, sim, muito bem lembrado. Da origem, né? É a origem. Da criação. É isso, cara. E esse, pra mim, assim, é o principal que eu gostaria de falar aqui. Que nós, como cristãos, nós temos acesso à fonte, cara. Entendeu? Não é uma coisa que é fechado para as pessoas. Não. É aberto, né? Quem quiser vai. E nós temos acesso à fonte,
a origem de todas as coisas está no Senhor. Fantástico, Lu. Vamos explorar um pouquinho isso aqui, porque eu acho que isso deve ser a chave do nosso podcast. Como começou a criatividade na tua vida? Como que você se viu um cara diferenciado, com determinadas habilidades, a paixão pela criação? Você começou desenhando na areia, fazendo quadros na rua? Cara, olha, pra mim, eu acho que foi de diversas formas, né? Eu gostava muito de desenhar quando eu era criança. Na mão mesmo? Lápis, lápis eu de desenhava cor. no papel. Desenhar na mão, né? Não tem papel. Bem criativo, né? Não, mas eu gostava bastante de desenhar na escola, né? A gente... Educação artística. Educação artística foi abriu meus olhos. Eu podia fazer aquilo que eu gostava de fazer em outros lugares, né? Em casa. Na aula, pouco legal, fantástico. né? Mesma coisa que educação física, né? Você Pra quem gosta gosta de jogar bola na rua, você vai querer jogar na escola também, claro, né? Então, para mim foi uma coisa muito legal. Sempre me dei muito bem com artes, né? E com a música também, né? Desde criancinha eu já gostava muito de música e pegava as panelas da minha mãe, aquele negócio, né? Fazia bateria ali. Eu fui crescendo também. Então, a arte na minha vida está desde o início. Desde o início, assim. Desde que eu me entendo por gente, eu gosto de arte, gosto de criar, de usar a criatividade. E o que você diria para uma pessoa que a gente falou, você deixou claro, e eu concordo com você plenamente, que toda pessoa é criativa. Como que a pessoa pode acessar essa criatividade que está ali dentro e que ela não tem noção? Como que ela desenvolve? É possível aprender novas habilidades, desenvolver novas competências? Tem um teórico que chama... Esqueci o sobrenome dele é Hofstadter. Ele fala que a criatividade, ela é na verdade, assim, os pensamentos... eu não lembro como que é a frase direito, mas é mais ou menos assim. Aquilo que a gente faz aquilo que é novo e conhece coisas novas olhando para o que é antigo e o que já é sabido. E isso é o combustível para o próprio pensamento. Né? Ele quer dizer o seguinte, né? A gente precisa ter referência, olhar para o que já foi feito para conseguir chegar ao novo, para ter um conhecimento. Né? Então a gente não conhece, por exemplo, a gente não saberia o nosso universo, conheceria as novas estrelas, novas galáxias, se a gente não conhecesse primeiro a nossa, soubesse do que é feito os planetas, do que é feito. Então a gente precisa saber disso. Para quem não tem para quem acha que não tem essa criatividade, olha para o que Deus já fez na sua vida. Olha como Ele já te usou até hoje. Começa a pensar nisso. Você vai perceber que a criatividade já está em você. Né? E assim, e como você desenvolve isso? Olhando, percebendo esses pensamentos, e olhando para o que já foi feito e tentando fazer algo novo. Interessante que a Bíblia fala, né, em Mateus, quando Jesus está ensinando sobre ansiedade, né? Olha os lírios do campo, olha as aves do céu. A criatividade do Criador, você pode ter acesso e você aguça o seu espírito criativo, né? Dentro de um processo de criação, Lu, o quanto você atribui à inspiração e o quanto você atribui ao suor? Exemplo, a composição de uma música, o desenvolvimento de uma marca, você trabalha com brand, você é muito hábil. Aliás, eu precisava fazer isso nesse episódio. A gente está acompanhando o rebrand recente aí da nossa igreja, a marca, que é extremamente criativa, uma marca infinita. Se você quiser acessar as nossas redes sociais, primeiro IPI de Londrina. Mas a Juventude Amp, gente, a gente fala tanto da Juventude Amp, eis aqui o cara que desenhou pela primeira vez e cunhou a terminologia. Foi um processo criativo, de inspiração, mas foi também muito suor, né, Lu? Né? Ampliar a luz do reino, amplificar a verdade da cruz, amparar os aflitos. Isso é o que significa a Juventude Amp. Muitos que estão ali nem sabem do que significado, nem sabem quem foi o criador, mas a nossa liderança na época, sem citar nomes aqui, porque muita gente foi muito relevante. Eu estou falando há 7, 8
8 anos atrás, lá em 2017, quando a gente começou a Juventude Amp. E o Lu foi o cara que criou a logo Juventude Amp, que é aqueles parentes, né? O Amp entre parentes. O quanto dessas criações, Lu, é inspiração, vem de Deus, você acessa lá o celeiro de Deus e recebe. E o quanto disso é suor? Cara, eu diria assim que é 100% suor e 100% inspiração. Por isso que a sua arte é 200%. Não, é que assim, eu acho que não dá pra você... Ter percentual, né? Difícil, não dá pra você tirar uma coisa... Com certeza é muita inspiração, né? Mas com certeza é muito trabalho também, né? Eu gosto muito de uma frase do Huckmacher, que ele fala assim que a gente precisa... Cara, eu não lembro direito as frases, tá? Então você me perdoa se eu falar alguma coisa errada, assim. Mas que eu me lembro mais ou menos, ele fala assim que nós, como cristãos, nós precisamos pensar, prantear, orar e trabalhar. Pensar, prantear, trabalhar e orar. Uhum. Não lembro qual que é a sequência certa. Tá, mas eu tô entendendo. Mas por que ele fala isso? Porque ao fazer isso, a gente toma consciência de quem nós somos, né, diante de Deus, e como a gente saber quem nós somos, né, diante de Deus, e saber o que está acontecendo ao redor, pode ajudar a gente a fazer coisas relevantes, né, a criar coisas relevantes. Então, eu diria que é 100% trabalho por conta disso. Você precisa fazer a sua parte. Você precisa olhar referência, você precisa estudar. Né? É a mesma coisa que um pastor. Perfeito. Né? Você precisa estudar e continuar estudando. Não é porque você já leu a Bíblia tantas vezes ou porque você já fez o seu seminário que você vai parar de estudar. Não, toda semana você tem que ir lá se debruçar pelo texto, né? Em tudo, né? Em tudo, em tudo. Para qualquer tipo de profissional, você tem que sempre trabalhar bastante. O plantar é nosso, né? O colher é de Deus. Então a gente sempre vai plantar, sempre vai plantar. E o colher é de Deus. Né? E o legal é que Deus nos dá a sementinha. Né? Ele não deixa a gente ao léu, assim, né? Ele nos dá as ferramentas que a gente precisa para fazer aquilo que ele nos chamou para fazer. Você falou do Paulo Povedano, né? Esses dias a gente saiu para tomar um café e ele queria conversar comigo um pouquinho sobre oratória, porque ele é extremamente tímido, né? Ele é o cara do computador, da tese, da escrita, tá por trás das câmeras, né? E agora ele tá tendo uma proeminência, enfim, falando sobre oratória. E eu falei para ele, e ele até ficou assustado, porque eu falei que tem alguns textos bíblicos antes de pregar, por exemplo, se for uma perícope, um texto, né, de 5, 10 versículos, é impossível pregar sem ler 20 vezes, 30 vezes. Se for uma pregação com base em um versículo, 50 vezes. Ah, mas eu já sei decor. Mas eu leio de novo. Sim. Porque o poder está no pensar, no plantar, né? Eu acho que é disso que você está falando. Isso. Né? Então, o que eu vou comunicar vem depois de eu mergulhar no conteúdo em si. Eu creio que a criatividade que você acessa também é isso. Então, pera lá. Eu não sento no computador, vou fazer um sermão. Não, o que está por trás, né? São as ferramentas, é a Bíblia, é o público, é o tema, é o que está no coração, é a inspiração. Mas, acima de tudo, é o que Deus quer, no nosso caso, né? Que tem a ver com o espiritual. O que Deus quer que a gente comunique, o que a gente transmita, não é? No processo de criação também você ora, Senhor, me dá uma criatividade para formar algo novo? Sempre, cara, sempre. É porque ele é a fonte, né? Então, se nós temos acesso à fonte, o que eu vou fazer? Eu vou ficar só olhando para a fonte? Não, eu vou até a fonte. Né? A gente tem acesso, né, ao Senhor, né? E ele nos dá, ele tem uma boa porção, né, para cada um de nós. E ele nos dá essa criatividade, né? Então, a gente, com certeza, a oração faz muita diferença. Eu lembrei de uma referência, né, que quando você está falando, o Picasso, por exemplo. Picasso é um artista, todo mundo conhece, né, aqueles desenhos. E se você olhar... É o Leonardo Picasso, né? Isso. Leonardo Picasso, que fez o carro, né, lembra? Isso, ele mesmo, Ford, né? Isso, filho do Citroën. Criativos. Se você olhar para a pintura dele, cara, você fala assim, até eu faço isso aí. Tem gente que fala isso, né? Até eu faço isso. Né? Só que o Picasso, ele é um cara que, se você olhar o histórico dele de artista, se olhar os quadros, né, que ele pintou antes dele chegar a desenvolver o estilo próprio dele,
você vai ver que ele não é qualquer pintor, que ele não, Sem dúvida, que ele não é um qualquer. O cara estudou muito, trabalhou muito para chegar nesse ponto de desenvolver um estilo próprio. Tanto que até hoje, você olha para um quadro, você já sabe que é um Picasso. Você olha fantástico, é verdade. Beatles também foi um pouco assim, né? Porque era tão simples que ficou impossível de copiar. Sim. Tem muita gente, eu vejo, às vezes, eu ouço alguém fazendo um cover e aí faz uma virada da bateria, faz um solo de guitarra diferente, pronto, já perdeu a simplicidade que tornou os caras únicos, né? O inédito. Enfim, qual é o maior perigo hoje? Se existe talvez o maior, não mas o perigo, mas o maior perigo da criatividade na igreja? Cara, é que assim, quando a gente fala de criatividade, a gente liga muito com a questão do coração do artista, né? Algumas pessoas, elas têm uma facilidade de deixar o coração ser tomado pelas emoções. E o artista é uma dessas pessoas, né? E o artista, ele tem mais essa questão da criatividade aflorada, né? Lembrando que todos são criativos, mas o artista, ele tem os dons, né, que Deus derramou e que Deus emprestou para esse artista, são mais ligados, né, à arte, né? E essas pessoas, elas têm um coração mais suscetível por serem mais sensíveis, né? E eu me coloco em primeiro lugar aqui, né? Por ser mais sensíveis, nós temos essa facilidade de ser afetado de uma forma tanto para bem quanto para ruim, né? Em relação a tudo que acontece ao nosso redor. Então, às vezes, por exemplo, faz uma tela igual essa aqui. Aí alguém chega e fala, nossa, que tela massa, né? Ficou muito legal isso daqui e tal. Aí, qual que é o perigo disso? Vir o orgulho, né? E você se esquecer que a fonte, que é a inspiração, em primeiro lugar é Deus, e que você está sendo usado como um vaso ali. Aliás, você usa muito essa expressão, né? Glória a Deus, glória a Deus. Glória... Você fala isso o tempo todo, né, Lu? Quando alguém te elogia, todas as vezes que eu te agradeço, te elogio, glória a Deus e tal. Sim. Tem que sempre lembrar, cara. É um exercício para mim também. Se nós pensarmos em fazer tudo para a glória de Deus e, no nosso caso, propagar o evangelho, sem julgar ministérios ou sem fazer qualquer tipo de apontamento, você acha que é possível a gente cair na armadilha de fazer para impressionar? Sim. Fazer para aumentar seguidores, fazer para adotar estratégias do mercado para alcançar as pessoas, o quanto que isso é bom e o quanto isso é ruim? Sim. Então, acho que o pulo do gato está no propósito, né? Se você está fazendo isso com uma visão de reino, o seu propósito ele é o prumo ali, né? Ele é o leme que vai guiar você para fazer aquele negócio acontecer. E Deus está com você ali. Aí você está debaixo da mão de Deus. E Ele vai abençoar. Contanto que você esteja nesse caminho. Né? Agora, se você começa a desviar e fala, não, mas peraí, mas eu acho que se a gente fizer isso, ganhar 10 mil seguidores, 50 mil seguidores, que a gente acabou de atingir lá no Galera da Vila. Para que é isso? Se for só para inflar o nosso ego, como igreja, só para dizer que a gente tem um canal que tem 50 mil inscritos e que cresce mais de 10 mil inscritos crescendo por semana, sei lá. Crescendo muito. Só falar isso, para quê? Entendeu? Que diferença isso fez? Agora, se a gente está falando, não, isso mostra o agir de Deus por meio da sua igreja, usando a Galera da Vila, usando os teatros, usando os vídeos, os reels que estão ali, em um ambiente que é dominado pelo diabo. Entretenimento e futilidade, né? É um negócio assim que a gente está num lugar, né, com as redes sociais, com as mídias, né, a gente está num lugar, assim, a gente está no mundo. Né? Sim, então, no oceano. Estamos no oceano. E no mundo a gente precisa ser sal e ser luz. Então não existe outra forma de ser luz se você não tiver a luz acesa, né? Se não tiver
falando de Cristo o tempo inteiro. Uma coisa legal que a gente vê que as nossas redes sociais estão crescendo, mas nós não estamos criando conteúdo para as redes sociais. Nós estamos divulgando bem o que estamos fazendo. Sim, exatamente. Né? Exatamente. Então, o crescimento tanto do Instagram da igreja, né, quanto o YouTube da igreja, da galera da vila, nós estamos divulgando o que fazemos com qualidade. Sim. Né? Estamos fazendo com qualidade para as pessoas presencialmente. Estamos fazendo a mesma coisa. A galera da vila tem mais de 10 anos, pô. Né? E agora a gente resolveu. E esse sonho de transmitir, de propagar, é um sonho antigo também. Agora que acabou virando, até por conta da tua chegada como gestor, que tem dado muitas ferramentas, muitos voluntários trabalhando. Né? O que você recomenda para as igrejas que não têm recursos e gostariam de crescer na criatividade, crescer até no digital? A gente tem uma estrutura lá, tem muitas igrejas que têm estrutura, a gente se impressiona tal, com o que algumas igrejas, ministérios, pastores são capazes de fazer. Mas o que a gente pode dizer para ajudar essa pessoa que está nos assistindo agora, que faz parte de uma igreja que não tem uma equipe de voluntários, não tem condição de pagar um gestor de comunicação, um profissional que seja, né, acaba usando lá o filho do pastor que sabe fazer artes no PowerPoint. O que você diria para essa galera que está nos assistindo? Cara, eu diria o seguinte, olhe para o que Deus colocou nas suas mãos, não olhe para o que Deus colocou nas mãos de outras pessoas. Né? As outras igrejas são outras igrejas. Né? Inspiram, mas não resolvem. Inspiram, exatamente. Você pode pegar como inspiração. Né? Mas são outras realidades que têm também as suas dificuldades, o seu dia a dia diferente da sua realidade, da sua igreja. Então, o que Deus colocou nas suas mãos? É um celular, sei lá, um Samsung da vida, é um pedaço de papel e um lápis. Você vai usar isso para glória de Deus, para honra e glória do Senhor. Como? Aí que entra a criatividade. Cara, estuda, vai atrás de referência, pega assim o que você achar de qualidade e não só no ambiente evangélico. Sim, A gente precisa olhar para as referências daquilo que está acontecendo, né, no mundo. Né? Tem como. Porque, como eu falei, né, as pessoas são criativas, né? E as pessoas são feitas à imagem e semelhança de Deus. Muitas pessoas usam essa criatividade para benefício próprio, né? Para adorar outros senão Deus, né? Outros sem ser Deus. Nós temos acesso à fonte. Né? Eu vou dizer de novo isso aqui. A gente tem acesso à fonte. Deus é um ser criativo. E Ele te fez criativo. Se Ele colocou nas suas mãos um pedaço de papel e um lápis, Ele vai te dar criatividade para você usar isso para honra e glória do nome dele para avançar o reino dele. Fantástico. Né? Se ele te deu uma câmera, se ele te deu, sei lá. E com isso você vai ver, né, o que eu tinha falado também. O plantar é a gente que faz, mas o colher é Deus que faz. Né? Não tem como a gente trazer isso para a gente. Né? Não é por força, né? E nem por... Não é por força? Nem por violência. E nem por violência. Mas pelo Espírito. Pelo Espírito. Só pelo Espírito. Ô Lu, olhando para esse cenário que se configura e olhando para o futuro, como que você se vê, como que você vê o teu trabalho, não só na igreja, mas a Taxi House também. Taxi House com 2 S no final. Não a Taxi House com um S. Só com um S. Só. É H-A-U-S. Isso. Acesse, você vai ter aí condição de conhecer um pouco mais do trabalho do Lu. Ô Lu, como que você vê o futuro da tua profissão, o teu futuro, como você vê o plano de Deus para a tua vida, qual é a criatividade de Deus na tua vida, o que você espera estar fazendo nos próximos anos? Então, cara, para responder de uma forma bem direta, não sei. Eu vejo assim, eu estou debaixo da vontade de Deus, né? Eu e minha família, Crio, Rafinha, nós estamos debaixo da vontade de Deus. Então, se Ele nos colocou ali para servir, como você falou, eu amo a nossa igreja, eu amo servir ali, cara, amo estar fazendo o que eu estou fazendo. E amo também ter a oportunidade de ter os meus clientes, de atender as empresas, né? E com essa parte da marca, estratégia de marca, identidade. Amo muito fazer isso, mas o futuro sempre pertence ao Senhor. Isso me lembrou, cara, de uma outra coisa que a gente está vivendo agora, que é a inteligência, assim, essa nova revolução. Né? Estão dizendo até que é uma nova revolução industrial, né? Que é a revolução da IA, inteligência artificial. Inevitável. Inevitável e já começou com tudo. Né?
Realmente ela vem e vai melhorar muita coisa, se Jesus não voltar antes, né? Uhum. Vai melhorar muita coisa, mas também ela, como aconteceu na Revolução Industrial, vai tomar o emprego de muita gente. E a criatividade, eu vejo assim, os empregos que levam mais em consideração a criatividade, né, mais no sentido artístico, como, por exemplo, a minha profissão, né, eles estão, assim, de ilustrador, né, também, são empregos que estão à beira, Da extinção à mesmo, beira né? do abismo, ali, né. Eu ainda sou bem otimista. Eu ainda enxergo que o ser humano ele procura sempre conexão com outro ser humano. E ainda que a inteligência artificial seja muito bom em remixar, porque a inteligência artificial faz isso, ela remixa. Só explicando rapidinho, assim, o que é hoje que a gente vê de inteligência artificial já existe há bastante tempo, tá? Inclusive o homem foi para a Lua usando alguns aspectos de inteligência artificial. Mas assim, o que a gente vê hoje, qual que é a nossa, que a gente vê hoje de mais popular? O ChatGPT, né? Uhum. São modelos grandes de linguagem, né? Ou large language models, né? E o que eles fazem? Eles acessam um repertório gigantesco, e eles usam a internet para isso, né? E nesse repertório, o que eles fazem? Eles pegam todas essas informações, ela meio que tritura isso até chegar num... Filtra, funila. E tritura isso para fazer disso uma coisa nova. Então, por isso que hoje Inédita. Inédito, exatamente. Por isso que hoje você vê, né? Fotografia, se olhar o Midjourney hoje, cara, tá perfeito, assim. Há um ano atrás, você pedia para ele fazer a foto de uma pessoa, ele fazia com 6 dedos, fazia com a cara torta. Hoje, cara, você não consegue distinguir o que é uma foto real do que é uma foto criada pela inteligência artificial. Então, os nossos empregos, né, eles estão meio que assim, né? Isso para outras coisas também, né? Para outros, até assim, advocacia, cara, tem que eles criaram lá que você contrata a IA e ela vai te defender usando o negócio. Os recursos. Imagina a medicina. Medicina. Odonto. Então, tudo isso, assim, a gente está realmente vivendo uma revolução. Então, se Jesus não voltar, vai ter uma mudança brusca aí. Né? Mas a minha confiança não está nisso. A minha confiança, né, e a nossa confiança como cristãos está no Senhor. Né? E é Ele quem provê pra gente. E é Ele que é a fonte. Né? Então, se Ele é a fonte, Ele vai nos dar outras formas de sermos criativos também. Legal. Né? Acho que... Pra gente fechando, Lu, quais são os criativos que te inspiram hoje? Modelos profissionais, igrejas, pastores, o que normalmente você acessa, assim, que admira e te inspira? Cara, eu não saberia elencar, assim, só alguns, assim, sabe? Porque eu vejo muita coisa. Muita Nem coisa, imagino. assim. Eu gosto muito, por exemplo, de escritores mais antigos, por exemplo, C.S. Lewis, que é um cristão, né? Que criou um linguista sensacional. Criou um mundo, né? Junto com o amigo dele, o Tolkien, né? Eles dois foram pessoas que criaram mundos fantásticos e é uma ótima referência para mim, porque ele também fala bastante sobre teologia e eu amo teologia, você sabe disso, né? E ele ilustra, né? Ele cria, ele deixa um ambiente misterioso e Jesus aparece, mas não aparece muito. Isso, e ele fala, né, de uma forma que a gente fica... Mas espera aí, eu acho que eu conheço essa história aqui. Eu acho que eu já vi falar nisso. E referenciando, a gente sabe, né? Na atualidade, cara, são vários, assim mesmo, assim, sabe? Desde videomaker, designers mesmo, tem muitos bons, muitos designers bons. Tanto aqui no Brasil quanto na gringa, né? Isso em todo lugar do mundo. Música, eu sou muito influenciado por música, muito mesmo, assim, sabe? Isso aflora bastante em mim.
Filmes, cara, tudo isso aí. Tudo que é cultura, né? E assim, até trazendo essa questão da cultura, né? A gente tem algo que é além da cultura. O Ronaldo Lidório diz que o evangelho ele é supracultural. Né? Ou seja, ele vai acima da cultura. Ele tem outras definições, mas essa é uma das que eu mais gosto, né? Quando o evangelho vem, ele toma a cultura e transforma. É como se fosse um trem vindo a 400 por hora e você parado ali na frente. Você não vai ficar igual. Pelo menos o arranhãozinho você vai ter. Né? E ele modifica. Então, eu acho que a gente precisa aprender a olhar a cultura que está ao nosso redor, cultura popular mesmo, os filmes, música, tudo isso, e olhar para o evangelho também. E ver aonde que o evangelho transforma, o que ele vai transformar, e saber o que Deus está fazendo. Então, assim, referências, cara, são várias. Além da Bíblia, né, que é importante, que a gente está lendo, tem 2 livros que eu estou lendo, que um deles é O Silêncio de Adão, muito interessante, fala da alma do homem, mas também Creative-se, o livro do Marcos Madaleno, que é amigo nosso da Igreja da Cidade, tem vários Designer gráfico também, esse cara. Designer gráfico, é um cara extremamente criativo, um cabeção, ele se tornou um grande pastor, mas a origem dele é a criatividade mesmo, né? E ele sempre teve essa paixão, a gente vê, assim como em você, o paixão pela criatividade, né? Então o livro Creative-se fica aí como uma recomendação. Considerações finais, Lu, o que você diria assim para as pessoas que estão nos assistindo e querem se mover na criatividade? O que você diria? Palavras finais. Eu diria assim, você tem acesso à fonte da criatividade, que é Deus, que é o Senhor. Então, aproveite esse acesso e seja criativo. Seja criativo em tudo que você fizer. No seu trabalho, seja o trabalho que for, na sua casa, com a sua família, com seus amigos, com seus vizinhos. Peça ao Senhor estratégias para levar o reino dele adiante. E o reino dele é um reino de ponta cabeça. Né? É diferente. Ele vai desenhar para você o que você precisa fazer. E ele vai te dar criatividade para levar o evangelho adiante. Acho que é essa. Fantástico. Obrigado, Lu. Fantástico estar com você, um amigo querido. Que Deus nos una ainda mais, que Deus nos permita viver e construir um ministério ainda mais frutífero para nossa igreja, juntamente com uma equipe linda que Deus tem nos dado. Amo você, cara, amo sua família, amo tua história e amo trabalhar com você desde que eu cheguei aqui há 10 anos, né? A gente se conectou e até hoje servindo, trabalhando. É um privilégio ter você do meu lado, querido. Te amo, Obrigado, viu? Eu também te amo, mano. Gênesis 1:1, no princípio criou Deus. Gênesis 1:26, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Você tem acesso. Eis aqui mais um episódio criativo do Pode Liderar, o podcast que você ouve e já pode liderar. Deus abençoe, um grande abraço. Valeu.